Meu nome é Irmã Inês do Menino Jesus. Menino Jesus já era de antes ou quando você entrou aqui atuar? O Menino Jesus é o meu sobrenome religioso. Quando nós entramos, hoje é facultativo, mas a maioria, troca o nome civil por um nome religioso. Mas não é trocar por trocar. O nome implica uma missão. Ou o meu nome, eu sou apaixonada por Santa Inês Amarte. E na história da congregação, a primeira dirigida de São Paulo da Cruz se chamava Inês. Inês significa cordeiro. E o meu lema de profissão é como o cordeiro silencioso que vai para o matadouro. E esse cordeiro é o esposo, é Jesus Cristo. E do menino Jesus, porque nosso Santo Pai, São Paulo da Cruz, ele tinha uma grandíssima devoção ao menino Jesus, ao mistério da encarnação. Para ele, a via sacra não começa ali onde Jesus é condenado, mas ela já começa lá na encarnação, quando Jesus deixa o céu e na profunda escuridão da noite assume a nossa realidade humana, se torna um de nós. Então isso é muito profundo. E eu gosto do menino Jesus desde pequenininha. E como eu sou pequenininha de altura, o nome ficou muito bonito, Inês do Menino Jesus. Bonito no sentido de significado, né, de sentido. E você acha que essa importância dos nomes também acontece para as pessoas normais, que vai dar um nome comprido, por exemplo? Olha, se cada pessoa procurasse o significado do seu nome, eu acho que todos teriam um programa de vida bem mais bonito. Ai, ai. A gente valorizar o nome. O que esse nome significa para mim? Gabriel. O seu nome é adjunto aquele que anuncia, o mensageiro de Deus. Pensar que Gabriel foi que trouxe a notícia para Maria, a boa nova, né. Na nossa congregação tem um santo, ele morreu bem jovenzinho, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, foi o nome religioso dele. Ele rapidamente chegou à santidade, contemplando as dores de Maria. Isso, uma idade 24 anos, nossa. Olha bem, ele deu significado ao carisma que ele abraçou, ao nome, à ligação com a Santíssima Virgem. Então, assim, se cada um olhasse o significado do seu nome, se perguntasse a cada dia: "O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sonho de Deus para mim?", a vida ia ser bem mais alegre, bem mais feliz, com certeza. em qualquer lugar que estiver. Em qualquer lugar. Mas e aqui? Como é a vida aqui? A vida aqui, se a gente levar de verdade a sério, na fidelidade, no amor, é um pedacinho do céu. A cada dia a gente vive esse pedacinho do céu. Não significa que na vida monástica você não tenha desafios, você não tenha dificuldades. Não, não é isso. É uma vida normal, mas o pedacinho do céu é sempre maior. Existe uma alegria, uma leveza, né. E ainda mais, esse esposo aqui, ele não trai, ele não decepciona, ele é fidelíssimo, sabe. E concede
a quem quer realmente segui-lo, todas as graças que se fazem necessárias. Isso a gente reconhece a cada momento. Se ele pede um sacrifício, se ele permite uma formação, uma provação, ele já concede a graça necessária e suficiente para que a gente vença, tá? A gente nunca está sozinho. Aqui a gente pode viver 24 horas por dia aquela palavra do evangelho: "Eu estarei contigo todos os dias, até o fim". Então isso é encantador, é fascinante, né. Então vale a pena ser fiel, vale a pena seguir Jesus. E para ti, como que foi que você falou assim: "Eu quero estar mais próximo desse esposo fiel, eu quero dar minha vida para ele"? Como foi? A minha história é uma história muito engraçada, muito bonita. Eu digo que ela é muito bonita, porque a nossa história é uma história de salvação para cada um de nós e também em colaboração à humanidade. Desde pequenininha eu vestia um véu e falava que eu ia ser freira. Pegava um texto, colocava aqui no vestido com alfinete, porque eu ia ser freira. Na família já eu conheci pessoas que foram religiosas, já faleceram, tem uma ainda viva, e sacerdotes também na minha família. Bom, mas pequenininha eu ia ser freira. Depois eu fui crescendo, aos 16 anos eu já pensava em ir para o mosteiro, mas Deus buscou meu pai com 45 anos, de forma repentina, e ali eu falei: "Bom, agora o meu convento é ajudar minha mãe a criar meus irmãos". Eu sou a mais velha de 7 irmãos. Nossa, quanto aí. É um time. Então, eu tive não vim para o convento, né, mas eu conheci um sacerdote passionista, e aí eu fui sendo direcionada até que um dia ele me fez conhecer o Instituto Missionário Secular da Paixão, que é o mesmo carisma. Então eu me consagrei no instituto, foi uma formação muito bonita, muito bela, e aí eu fui caminhando, caminhando, são vários os estágios da caminhada, até que chegou um momento de decidir pelo mosteiro. Então eu decidi, entrei, não me arrependo um minuto de toda a caminhada que eu fiz para chegar até aqui, ser monja passionista. Estou feliz, gosto de ser monja. Se 10 vezes eu nascesse, 10 vezes eu percorreria o mesmo caminho para ser o que eu sou hoje. Que bonito isso. Hum. Caramba. 10 é, enquanto eu esperava o momento, né, eu fui investindo no estudo, enfermagem, letras, mas sempre com a meta, para melhor conhecer a Deus, para melhor servir o irmão, né. Porque quando a gente entra para o mosteiro, as pessoas não têm muito claro. Acha que entrou porque estava decepcionado ou vai se confinar. Tá muito enganado. Eu entrei aqui para servir melhor a Deus, servir melhor à igreja, servir melhor aos irmãos, porque Deus me chamou a essa vocação. Então a gente serve bem e melhor quando a gente colabora com o sonho de Deus. Deus me sonhou uma monja passionista. E houve dificuldade, houve um pouco espera um pouco, sim, mas ele foi concedendo todas as graças,
todos os desafios foram sendo vencidos e chegou o momento da entrega final, onde a gente pode cantar feliz da vida. Estou desposada ao Senhor que os anjos servem e cuja glória o universo canta. Então eu estou aqui para servir, para louvar, para agradecer, em nome da igreja, pela igreja e com a igreja, com Cristo, por Cristo e em Cristo. E dentro dessa igreja, dessa participação, qual é o papel das monjas? Nós somos o coração orante da igreja. Se o coração morre, o que acontece com o corpo? Tudo no ar. Então nós somos esse coração orante, ininterruptamente, seja pelas horas do ofício divino, esse é o nosso munus principal, seja por todo o nosso trabalho, até pelo nosso respiro. Quando eu professo, eu não sou nem eu sou mais dona de mim. O Cristo é que é dono. E aí pela santa regra, pela palavra, pelos superiores, a gente vai sendo direcionada a essa entrega total, a favor da igreja, a favor da humanidade. E como que é viver uma vida com essa entrega total e rezando o dia inteiro? Porque, assim, para nós que estamos na igreja, aí parece um sonho, né, vou viver rezando. Mas para as outras pessoas, às vezes, que têm essa dúvida, como que é? A gente tem um ritmo de vida, desde que levanta até que retorna de novo à cela. Então a primeira coisa que a gente faz quando acorda, a gente faz a liturgia das leituras e reza laudes, com o Santíssimo Esposo. Aqui em casa é assim. Então eu já estou na frente do esposo, rezando com ele, por ele e nele. Porque na realidade eu empresto a minha voz, eu abro meu coração, é ele que reza em mim. Por isso que a gente tem que preparar bem a oração, se dispor a ir rezar, porque eu sou instrumento. O ofício divino é a oração da igreja. Então tem oração de vigílias ou leituras, laudes, horas menores, vésperas e completas. Completas é a última oração do dia, onde eu entrego o dia todo a Deus, e aí a gente reza aquele bonito cântico de Simeão. Agora, Senhor, pode deixar tua serva partir em paz. O dever está cumprido. E que coisa boa quando a gente vai rezar essa oração consciente, não de que você não teve falha ou que você não teve defeito, não é isso, mas consciente que dentro da minha pequenez eu fiz o melhor que eu pude. Aqui que é o segredo, né. Então a gente vai dando em paz, tranquilo, não precisa de remédio para dormir. Não precisa de chazinho daqui para colar, o chazinho só no dia de frio, né, que pelo amor de Deus, que faz muito frio. Então só para o frio, mas para outras coisas não precisa não. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme, né. Se tiver: "Ah, mas amanhã tem que fazer isso", ele proverá o amanhã. Sabe, nosso santo pai, São Paulo da Cruz, nos ensina a nos abandonarmos na mão de Deus. Eu sei que ele cuida de mim. Então aqui, quanto maior a confiança nele, mais serena a nossa vida. E aí, quer dizer, aí são as orações realmente canônicas que eu dele falei. A gente reza o terço a Nossa Senhora,
geralmente com o povo antes da missa. Temos momentos de estudo, momentos de meditação, momentos de oração pessoal, e todo o nosso trabalho é como oração. Não é trabalhar porque eu tenho que ganhar tanto, não é trabalhar porque eu preciso ajuntar um capital, não. O meu trabalho é um louvor a Deus. Ele não tem esse lado aí do lucro, né, não. Claro que a gente trabalha porque tem que sobreviver, porém não é com essa filosofia do lucro, de ter poupança, não, não é por aí. O meu trabalho é um louvor. São José Maria Escrivá, né, falava muito disso, de santificar o trabalho, né, tão tão bonito ver isso. E aqui dentro é muito intenso essa questão, né. É, porque a gente é pouca, então esse trabalho se torna, a gente tem que ter bastante cuidado para não escorregar para o lado do ativismo e descuidar do lado que é o objetivo da minha vocação. Que é a oração, que é. E aqui dentro vocês, têm essa lei da clausura, né, a gente comentou antes, até ia perguntar para ti se conseguia explicar um pouco mais como funciona a clausura, se é como que é, porque fica tipo assim, longe da sociedade, distante de tudo, como que é, como que funciona? Olha, é um longe que não é tão longe. A gente tem muito atendimento. Através dos atendimentos, você vai percebendo, e que é muito importante para nós, para viver a grata memória da paixão. Porque o nosso carisma é fazer a grata memória da paixão de Jesus. Como? Ir pregada lá na cruz? Não, não é isso não. Ele já fez já viveu essa paixão. Eu tenho que lembrar dessa paixão, gravá-la no coração, tê-la presente e procurar encontrar e vivê-la nos crucificados de hoje. Quem são os crucificados de hoje? Todos aqueles que batem a nossa porta. Todos, 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 todos. Alguém mais, alguém menos. A criança que sofre, o enfermo, nossos irmãos encarcerados, aquele que está passando fome, aquele que está sendo julgado injustamente, aquele que não tem aonde morar, enfim, todos nós estamos no caminho da via sacra. A minha missão é acolher esses crucificados e ajudar da melhor forma que eu puder, sobretudo acolhendo e fazendo com que ele dê um sentido ao sofrimento dele. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão distante de Deus, a minha missão é ser misericordiosa, como Jesus foi. A minha missão é acolher e ajudar, que ele dê um sentido à vida, que ele volte para Deus com ternura, com bondade, jamais com julgamento. Essa é a minha missão. Isso foi o que nosso Santo Pai fez. E é isso que ele me pede para fazer. E como que dá para fazer isso estando num espaço confinado? Por exemplo, se alguém quer que eu ser atendido, eu vou lá e atendo. Outra irmã vai e atende. E ali a gente começa todo esse trabalho. Por exemplo, a gente tem o grupo dos oblatos, é um grupo grande. Esse grupo está fazendo uma formação exatamente dentro desse carisma, de fazer a memória da paixão. Primeiro comigo mesma, com cada um, né, na família, onde trabalham. Então você começa a ver mesmo as tragédias da sociedade com olhos de misericórdia.
essa guerra toda e vários tipos de guerra, de arma, de sentimentos. Quantas pessoas dentro de casa que não se conversa, não se fala. É uma guerra fria. Então, se eu medito a paixão de Jesus, se eu me empenho por esse carisma, o meu relacionamento vai ser diferente. Você não fala comigo, mas eu posso dizer amanhã: "Bom dia, Gabriela, tudo bem?". A pessoa que não fala comigo vai se questionar. Isso repetindo, mas com ternura, com sinceridade. Eu desejo bom dia para essa pessoa. Onde eu trabalho, uma palavra boa, uma reflexão boa, sempre apontando para quem é a fonte da misericórdia, para quem é a fonte do perdão, para quem é a fonte da redenção. Não sou eu. A gente é instrumento, todos nós. Então, isso é uma missão que todo batizado precisa entender, né? O nosso batismo nos leva a ser o quê? Sacerdotes, profetas e reis. Mas como é que eu estou exercendo isso? Então, na paixão, se você refletir na paixão, se você parar cada dia 5 minutos na frente dele, não precisa falar nada não. Contempla. Você vai encontrar remédio, soluções para toda essa humanidade que nós estamos vivendo esse momento, momentos de feridas, momentos de desencontros, mas não esquecer também os momentos bons, os momentos bonitos, as coisas bonitas que acontecem para louvar o Senhor. Porque às vezes o ser humano tem uma tendência de ficar só no negativo. Não, tem negativo? Tem. Sério, sério. Mas tem também coisa positiva e bonita. Então a gente vê o todo, ter consciência do que precisa melhorar e mudar e do que eu posso fazer, porque não adianta apontar só as causas. Tá, o que é que eu posso fazer? E também do lado bom, vamos louvar e agradecer. Então a minha missão passa por aqui. Tá? Eu não vim aqui para me esconder, eu não vim aqui para fugir dos desafios, não. Eu vim aqui porque ele me chamou. Isso aqui é muito importante. Vocação é chamado. E aonde ele quer, não é onde eu vou escolher, é onde ele quer. Se eu entrei aqui, ele vai me dar todas as graças e vai me sustentar na missão. Então, a vocação é uma questão de fé. Aí aquela palavra bonita de São Paulo apóstolo: "Eu sei em quem acreditei", né. E São Paulo da Cruz vai dizer que a paixão de Jesus é um mistério, é um mar de amor e de dor. Por quê? Eu vendo a realidade sofredora da humanidade, eu sofro. Mas eu contemplo Jesus, é um mar de amor por essa humanidade. Então eu vou amar. Amar por causa dele, entendeu? Quem ama, sofre. Não existe amor sem dor. Isso é um binômio. Onde tem amor verdadeiro, vai ter alguns momentos que vai ter a dor. Mas não uma dor que te leva a ficar estabelado, a perder o sentido da vida, não. É uma dor que nos restaura, nos fortalece, nos dá sempre mais sentido na resposta à vocação, na resposta à missão, porque essa é a realidade do ser humano. A dor vai terminar na hora que ele me chamar para a eternidade. Quem que diante de uma mãe que perde um filho assassinado não se toca? É uma dor. E eu imagino a dor daquela mãe. Mas eu me uno à dor dela e
remonto rápido para o Cristo, pedindo a Ele: conforte, acolha o filho junto de ti. Então é sempre esse mistério do amor e da dor, mas não para ficar lamuriando a dor, mas para ver nisso o plano amoroso de Deus, o sonho de Deus sobre cada um de nós. Deus não permite nada que não seja em um bem maior para a pessoa que sofre, e esse bem maior, geralmente ele redunda em favor de toda a humanidade e em favor pessoal. Às vezes na hora eu não entendo, mas ali na frente eu digo: "Meu Deus, olha, depois que aconteceu isso, olha aqui como que mudou isso na minha vida, como que mudou minha forma de ver, como Deus estava presente aqui". E nessas horas de desafios maiores, de dores maiores, é muito importante a gente contemplar a Virgem das Dores. Nenhuma mãe sofreu mais do que ela. E, no entanto, olha que postura, que semblante, dor, sim, lágrima, sim, mas uma serenidade, uma aceitação do sonho de Deus, da vontade de Deus. A gente não vê Nossa Senhora reclamar. Ali no pé da cruz ela não está se escabelando. E às vezes, diante de uma coisa pouca, a gente faz um escarcéu. Porque falta em nós, muitas vezes, a interioridade. Falta essa interioridade. Então aí eu te falava, é hora da gente jogar as redes, a rede do nosso coração, a rede da nossa inteligência, em águas mais profundas. É hora da gente dar um sentido maior à nossa vida, à nossa vocação, de contemplar mais profundamente a nossa vocação. Senhor, o que queres de mim, agora e aqui, nesse momento da história? O passado não foi melhor nem pior, foi aquele momento, e que já está na misericórdia de Deus. O futuro, não me pertence. Não sei nem se vou ter futuro. Eu estou aqui agora, que eu tenho o meu momento presente. Então esse momento histórico é o momento que Deus me chamou a viver nele. O que que eu posso fazer para melhorar esse momento? Não ficar só olhando lá para a luneta, meu Deus, isso está ruim, isso tá sim, tá. Como também não é deixar de lado e não reconhecer. É reconhecer e na paixão de Jesus buscar uma solução. Ele tem solução para dar. Basta que a gente acolha, né? Olhar o lado bom e agradecer. Esse momento que Deus nos chamou é o melhor momento para nós, porque é Ele que nós vamos acolher e viver. O futuro, né? O futuro está nas mãos dele. Na mão dele. O passado, na misericórdia. Porque tem pessoa que fica naquele saudosismo. Olha, gente, a vida evolui. E o Senhor da história é Ele. A gente tem isso presente. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da história, Ele é o Senhor. Então, deixa eu ir lá no Senhor e ver o que, que eu posso fazer. Em vez de buscar coisa aqui e colar, igual o beija-flor, vai no lugar certo, na fonte da solução, na fonte do amor, na fonte do perdão, na fonte da resiliência. Nós temos que beber muito nessa fonte, porque a incapacidade de viver com o diferente hoje, meu Deus do céu, e ele viveu de que forma? Até o último momento, em vez de ficar lá brigando, o que que ele disse para o pai? Pai, perdoa, porque você sabe o que está fazendo, não.
E a gente cria conflito com pouca coisa, né. Pedir a ele a graça da não resistência, nesse sentido. Nós temos a solução, sabemos o caminho que precisa tomar, mas ficamos resistindo, porque aquilo ali não bate com a minha vontade. Eu tenho que ver se bate com a vontade de Deus, não é com a minha. Você diz assim: "Eu quero ser cartucho", e fica lutando quando Deus está te falando: "Não, Gabriel, eu quero você aqui, é aqui que eu te quero, não é lá na cartucho". Mas você resiste. Pode até ir, mas ou não vai ser feliz, ou pode não ficar. E nessa eu perdi tempo, eu me decepciono, não é por aí. A gente tem que pedir a Deus: "Qual é a tua vontade para mim? Qual é o seu sonho para mim hoje? Qual é o seu projeto para mim?" E se lança, não precisa ter medo. Ele não vai deixar cair, não vai deixar se afogar, não, ele não vai deixar, ele garante. Então, viver essa lembrança da paixão nos dá muito essa força, nos faz jogar no abandono de Deus, nos faz abandonarmos-nos em Deus. Isso nosso Santo Pai ensina. Se eu me abandono em Deus, é preciso muito pouca coisa para ser feliz. A fidelidade me torna feliz. Exato. E ali que você comentou, né, essa questão do amor, do sacrifício, da entrega total, eh, essa é uma realidade que a gente busca muito fugir, né, como a gente tinha comentado antes, a gente tenta fugir, porque é natural do ser humano, de certa forma, fugir da dor, do sofrimento. E principalmente hoje em dia a gente percebe como é, às vezes, até meio escandalizante, né. Nossa, mas por que que a irmã fica aqui usando esse hábito nesse calor, meu Deus do céu. Ou tá aqui presa, meu Deus, ela não pode ver o mundo. Parece uma loucura, né. Exatamente, é a loucura da cruz. Ele me fascinou tanto, tanto. Eu tinha uma vida que toda jovem queria. Eu tinha curso de enfermagem, eu era concursada no estado, eu tinha curso de letras. 2 faculdades. É, eu tinha passado num concurso, para o Ministério Público Federal. Eu tinha vida que todo jovem queria ter, mas faltava alguma coisa, isso já vinha de longe, eu já era consagrada, ele me fascinou tanto que eu não vejo mais nada na minha frente a não ser ele. Aí a partir dele, então eu vejo a humanidade, eu vejo a igreja, e aí eu me entrego totalmente. "É para ti, Senhor, faça de mim o que quiseres", mas é a partir dele, é diferente. Então se eu estiver lavando um banheiro, ótimo. Se eu estiver atendendo uma pessoa, ótimo. Se eu estiver varrendo casa, tudo bem. Se eu estiver arrumando o altar, tudo bem, é para ele. E ele distribui essa graça da oferta para quem ele quiser. Eu posso até enumerar algumas coisas. "Senhor, eu te ofereço isso para a missão passionista lá em Umba". Se ele quiser dar todas as graças para lá, ele dá. Se ele quiser direcionar para outro lugar, ele direciona. Ele é o dono, ele é o Senhor. Então, assim, é sempre a partir dele. Do travo, eu tenho que subir lá no travo da cruz e olhar para a igreja, para a humanidade com o olhar dele, não é com o meu. Então aí a gente vai entender um pouco mais a mística do corpo místico de São Paulo apóstolo. Dentro da igreja tem de tudo, é o que a gente vê. Só que eu vou olhar com o olhar dele, então eu não vou julgar ninguém,
não vou falar que o fulano está demorando em se converter, que o outro faz isso, não faz aquilo, porque é o olhar dele, não é no meu. A mim cabe a oferta. Como é que ele vai distribuir? Não sei. Se quem está lá pecando tal, que a gente escuta isso, e está ali, é problema dele. O que ele está realizando naquele coração, naquela alma, não sei, ele é que sabe. Então, né, para que eu vou julgar? Não, eu subo lá, com o olhar dele, eu faço a oferta, do que for, e ele distribui a graça como melhor lhe prouver. De repente, hoje eu ofereço todo o meu dia, pelo sacerdote. De repente, ele vai dar uma graça tão especial a um sacerdote que eu nunca vi na vida e nem nunca vou conhecer. Não importa. Ele tem o tesouro da graça. É para lá que eu devo mandar a oferta. Não sei se eu me fiz entender. Indeed, very correct. Né? Ai, que loucura. Não é loucura. É uma loucura santa. Ai, ai. Hum. Então é fácil se colocar, né, como se diz, olhar com os olhos de Cristo, né. A gente tende muito a, não sei se por Eu gosto muito daquela música do Padre Zezinho que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, e por aí vai, né. Ou seja, que eu consiga me transfigurar nele, aí eu vou ter. Se eu me transfiguro nele, eu vou ter os mesmos sentimentos, os mesmos julgar não, os mesmos sentimentos, os mesmos olhar, a mesma forma de agir, a mesma misericórdia, claro, sempre abaixo, né, porque ele é o santo, mas eu vou me identificando com ele. isso que é ser imagem e semelhança, então, que fala na Bíblia? Hein? Isso é ser imagem e semelhança, então, que fala na Bíblia. Quando eu quero a nossa imagem e semelhança, a gente perdeu muito por causa do pecado. Então a paixão de Jesus é o caminho. Ele passou a vida dando os passos para me ensinar o que é que eu tenho que fazer para retornar à filiação divina de uma forma, digamos, mais perfeita que puder, para nos assemelharmos àquela imagem que Deus teve ao nos criar, né, ao criar o homem, que nós já nascemos com a sequência, né, mas quando ele criou o homem, ele criou perfeito, semelhante a ele. Então, a paixão de Jesus me ensina o caminho, os passos, para que eu vá de novo, me assemelhando a ele. Olha bem lá na cruz, né, o povo batendo, açoitando. Jesus lá não condenou ninguém, não se justificou. Eu falo: "Meu Deus, basta que alguém diga uma palavra que não cola com a minha, e a gente já se irrita". Eu tenho um ponto de vista, o do outro é diferente, aumenta o volume. Não é por aí. A gente vai ficando mais para longe da semelhança. Mas se a gente imita ele, vai com mansidão, vai com paciência, eu me assemelho sempre mais. Eu dou oportunidade do outro vir também. O diálogo hoje, se fala de diálogo 24 horas por dia, mas aonde acontece o verdadeiro diálogo?
Quantas vezes a pessoa já chega com tudo pronto, tem que ser assim, não, não é assim. Às vezes no verdadeiro diálogo, aquele fala, esse fala, o outro fala, eu falo. No fim não vai ser nem o que eu pensei, nem o que ele pensou, mas surge uma solução nova, né. Então a gente Jesus tem tudo a nos ensinar. Vale a pena, viu. Quando você for mostrar o seu vídeo, você fala para o povo que o dia que as meninas descobrirem a felicidade que você pode alcançar dentro do mosteiro, vai ter que fazer fila na porta. Dê gás. O dia que o povo descobrir a felicidade que existe dentro de uma clausura, que pode existir, que eu posso alcançar, vai fazer fila no mosteiro. Outra coisa também, a vida monástica passionista. É uma vida muito simples, muito comum, ao alcance de todo mundo. A uni Você precisa ter uma saúde razoável, né, e aqui não é clínica de tratamento não. Uma saúde, sobretudo a saúde psíquica, né, eh, e um grande amor no coração. Boa vontade para seguir o mestre. Isso é o que conta. Ser doutor nisso, doutor naquilo, não precisa disso não. E quanto mais ama, mais cresce no amor. Ok. Se você pudesse dar um último recado para o pessoal que vai estar nos assistindo, olhando para aquela câmera ali, qual recado você poderia deixar? Eu daria o seguinte recado, olha para o crucificado, qualquer que seja o seu estado de vida. Durante 5 minutinhos por dia, olha para ele e pergunta: "Senhor, o que queres de mim? Mostra-me o caminho". E abra o seu coração para acolher o caminho que ele te mostrar. E certamente começa pela oração, dando um tempinho para ele. A paixão de Jesus é a obra mais estupenda do amor de Deus por cada um de nós. Nosso pai, São Paulo da Cruz, não se cansava de dizer isso. E ele viveu num tempo bem difícil, bem confuso, mas foi pregando a paixão de Jesus, o amor apaixonado de Jesus por cada um de nós, que ele ajudou a igreja, ajudou a humanidade a encontrar um caminho. Então, vamos começar pelo amor ao crucificado. Deixa que ele tome as rédeas do nosso coração, da nossa vida. Não tenhamos medo de nos entregar a ele. E para os jovens, eu faço um convite. Conheça a congregação passionista. Tem vários no YouTube, nas redes sociais, chame na internet, Congregação Passionista, Belo Horizonte, em Goiás, Salvador, Itabuna, Itália, quem tiver ideia de ir para lá, né, África, tem várias frentes passionistas, conheça a congregação passionista. Aqui em Pato Branco tem o mosteiro de Nossa Senhora de Fátima, conheça esse carisma e entregue o seu coração para Jesus crucificado, deixa que ele trabalhe, que ele ilumine, que ele dê o sentido da sua vida. E você vai se tornar uma pessoa muito feliz. Não necessariamente, você não precisa ser padre,
necessariamente, não é todo mundo que tem que ir ser monja, tem as irmãs de vida ativa, tem as irmãs nós, monjas, tem o Instituto Missionário Secular da Paixão, tem os oblatos, tem os leigos consagrados. Então são várias frentes passionistas que compõem a família passionista. Diversos trabalhos, diversas frentes missionárias, mas todas vivendo o carisma que São Paulo da Cruz nos deixou a igreja como herança, e vale a pena viver. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.